Vamos lá, então. Ficou esse dever para a gente pensar um pouquinho nessa situação aqui. Nos gráficos a seguir, desenhe as curvas esperadas para a taxa de glicose no sangue de uma pessoa normal e de uma pessoa com intolerância à lactose. Nós já vimos que a intolerância à lactose, ela é um problema que o organismo apresenta quando ele não tem a enzima para digerir a lactose. A lactose vem do leite, é o açúcar do leite. Só que ela precisa ser quebrada em glicose, ela tem que ser quebrada. Mas para ela ser quebrada em glicose, ela precisa dessa enzima que quebra, que separa a lactose em glicose. E aí é que tá, então. Uma pessoa normal, essa aqui é a pessoa normal, ela tem a enzima lactase. Essa enzima lactase vai quebrar a lactose. Então, toda vez que a enzima lactase, que é essa enzima aqui, toda vez que a enzima lactase quebra a lactose, que é o açúcar que está no leite, vai quebrar a lactose, Jesus. Ela vai virar glicose no sangue. Então, toda vez que você bebe o leite ou adquire os derivados do leite, no final, essa enzima lactase vai quebrar a lactose que está no leite e você vai ter a glicose no seu organismo. Então, nesse primeiro gráfico aqui, vocês devem ter feito mais ou menos assim, ó. Foi isso que vocês fizeram? Por que que esse gráfico tem que ser desse jeito? Agora alguém vai me explicar por quê. O que que acontece na pessoa do sangue normal? Por que que esse gráfico é crescente assim? Porque o leite tem açúcar, aí a tendência é a glicose aumentar. Isso, o leite tem açúcar, que é a lactose. Nós temos a enzima lactase no intestino. Essa enzima aqui vai agir sobre a lactose, vai quebrar ela, e quebrando, o que que nós vamos ter? Muita glicose. Então, por isso que a curva desse gráfico aqui é crescente, de acordo com a quantidade de leite que eu estou tomando. Se eu vou tomar muito leite, eu vou ter muita lactose. Então, eu preciso muito da enzima lactase. No organismo normal, essa enzima é produzida de forma normal, constante, diária, sem problema. Agora, e nessa pessoinha aqui, que é intolerância à lactose? Tomou o leite, comeu o derivado do leite, o que que vai acontecer? Quem vai me explicar? Ela não vai absorver a glicose presente no leite. Ela não vai, não diga absorver, mas não vai quebrar a glicose que está presente no leite. Se não vai quebrar a glicose presente no leite, o que que vai acontecer com a lactose? Vai continuar do mesmo jeito. Aqui não vai sair glicose, né? Glicose e glicose. Por quê? Porque ela não tem a enzima lactase. Então, aqui a lactose vai continuar lactose, sem quebrar. Se não quebra, a quantidade de glicose não vai aumentar no sangue. Então, esse gráfico vai ficar assim. Se você fez alguma coisa nele, desmancha. Porque se eu sou intolerante à lactose, o meu corpo não produz a enzima lactase para quebrar a lactose em moléculas de glicose, em pedacinhos de glicose, né? Então vai quebrando aqui, um monte de pedacinho. Se o meu corpo não tem isso, sou intolerante, quando eu adquiro qualquer coisa de leite, isso aqui vai ficar parado no nosso corpo. Não vai trabalhar, não vai quebrar, não vai surgir moléculas de glicose. É onde as pessoas passam mal, né? Dão diarreia, dão vômito, dão fraqueza, dão cólica, porque isso está parado dentro do corpo da pessoa. Não vai, né? Não é digerido, não é trabalhado, e o organismo vai sinalizar isso de alguma forma que aquilo não está fazendo bem para a gente. Hoje, oitavo ano, há uma polêmica muito grande em cima do leite. Muitas pessoas dizem que
o leite, ele faz parte da nossa vida só por um período. Outros dizem que uma pessoa pode sustentar a vida inteira só tomando leite. O que vocês acham disso? Repete a pergunta, por favor. Algumas pessoas, quando eu falo pessoas, são médicos, fisiologistas, nutrólogos, tá? Pessoas de nomes assim, não é pessoa leiga como eu, outra pessoa, não. Algumas pessoas dizem que uma pessoa pode viver a vida inteira dela somente tomando leite. Outros dizem que o leite é suficiente até uma determinada idade, depois ele não é suficiente mais ao organismo. E agora? Eu acho que é a segunda opção, porque o organismo já vai acostumar com as vitaminas e os cálcios do leite, aí vai parar, já vai ficar igual remédio. Se você tomar muito desse remédio, ele já para de fazer efeito. Então, seria a primeira opção. A segunda, isso A mesmo. segunda. Às vezes a gente fica no meio do caminho, porque pensa para você ver. Eu acho assim que uma pessoa viver a vida inteira, vamos supor 80 anos, 75 anos, só tomando leite, é um pouco de exagero, né? Eu acho que aí é exagero. Mas que a gente precisa muito, muito do leite a vida toda também não. Aí você vai falar assim, uai, professora, mas e o cálcio? E os nutrientes que tem no leite? A gente vai encontrar em outros alimentos, né? À medida que a gente vai crescendo, o leite não vai fazendo tanto parte da nossa vida quanto menor. Até porque você vai introduzindo alimentos na sua vida, né, na sua rotina diária, que pode substituir a presença desse leite. Mas ficar sem ele totalmente, também eu não vejo que é o conveniente, né? Mas não precisa ficar preso somente no leite. Hoje tem aparecido muito, né? Nós já falamos sobre as pessoas que têm essa intolerância. Aí você vai falar assim, professora, mas antigamente não tinha? Tinha, sempre teve. Só que as pessoas não conheciam, não sabiam nem o que era lactose, quanto mais que era lactase, que é o nome da enzima, e nem que isso fazia mal. E o pior, 8º ano. Antigamente, as pessoas utilizavam que tipo de leite, propriamente dito? O que vocês Leite acham? cru das vacas. Leite natural, cru, tirado lá da vaca, que é leite pesado, que é leite, né? Bem gordo, bem gorduroso, bem natural, aquele leite lá. Então, aquele leite continha tudo, naturalmente. Aí sim, aí que o problema aparecia mesmo, porque é um leite muito pesado, né? Um leite forte, bem diferente de hoje, que é o leite industrializado que nós utilizamos, que é um leite pasteurizado, né? Que já na fervura já perde um monte de coisa e tal. Então, antigamente, as pessoas tiravam o leite natural lá da vaca mesmo e lá mesmo já bebia. Então, com certeza, quem tinha intolerância à lactose era muito nítido, né? Porque eles bebiam um leite muito forte. Hoje, por exemplo, eu não sei o que vocês têm costume de tomar. Tem alguém aí que usa o leite em pó? Seja ele da qualidade que for? Tem alguém que usa o leite de saquinho? Eu. Só um? Eu uso leite saquinho. Saquinho também? Mas quando acaba lá em casa e não vai comprar, a gente toma com leite em pó, com Sim, água. isso. É o mesmo Leite, gosto. mesma coisa. E a maioria usa o leite de caixinha, então? Leite de Não, caixinha? a minha avó tem fazenda, ela tira leite e manda pra Que gente. inveja. Eu Nossa, também. que inveja. Pois é, eu ia chegar aí. E tem, então, algumas pessoas que têm o privilégio de pegar o leite natural, né? Sem química, sem transformação e beber. Que ótimo, né? Meus avô Seria. de vez em quando faz isso. Quem? Meus avô também de vez em quando faz De vez isso. em quando faz isso. Se eu for pegar numa escala aí, eu pegaria o leite natural, o leite em pó, o leite de saquinho e o último leite de caixinha, que é o mais químico dele, né? Tanto é que você pode ver que a validade do leite caixinha é 6 meses. O leite de saquinho, acho que é 2 dias. Então, vocês vê que ele não tem muita química.
Vale só Minha 2 mãe fala dias. que faz mal tomar de caixinha muito. Então, porque ele é muito químico, né? Muito artificial. Eu acho Agora, que eu você nunca tomei de caixinha. mesmo, que Aham. privilégio. Pega o leite lá, igual muita gente, alguns falaram aí, traz o leite da roça, tirado lá, natural. Deixa ele 2, 3 dias dentro da geladeira para você ver. Ele vai azedar, ele vai mofar, né? Ele vai perder. Agora, imagina um leite ficando 6 meses dentro de uma caixinha. Então, alguma coisa séria está presa aí, né? Mas quem não tem jeito de obter outra forma de leite, vai esse mesmo, meu jeito, né? Ele é mais prático, você pode comprar, guardar, né? Nossa, o leite acabou e tem que ir ali buscar leite, né? Então é mais complicado. E o leite em pó, muita gente não gosta, que mistura na água, mas igual o Pedro falou, a mesma coisa, né? Ele, como ele é seco, desidratado, então ele não tem muitas coisas ruins nele, vamos assim dizer, tá? Aí há quem fala também que o leite in natura tem muitas bactérias e tudo, mas ferve o leite, tira com cuidado, né, para uso, então ele ainda está sendo mais recomendado. 8º ano, alguma pergunta, algum questionamento, alguma curiosidade nessa parte aqui? Podemos dar continuidade no sistema urinário? Ô, professora, só uma Oi. dúvida que não tem Sim. muita. Por que que o leite ele ferve rápido quando ele começa. Tipo, ele sobe de uma vez? Ele forma ali, o leite, ele forma por cima dele, que não acontece com a água, tipo uma película, que é de gordura, que é de nutrientes dele. À medida que ele vai esquentando, aquilo ali vai soltando dele, vai subindo e vai formando como se fosse um plásticozinho por cima dele. E aí o que que acontece? Lá embaixo, abaixo dessa película, as moléculas do leite vão borbulhando por causa do calor, à medida que vai esquentando, elas vão borbulhando. Como tem uma película por cima, elas formam uma pressão ali dentro e elas acabam meio que empurrando aquela película, por isso ele sobe, tá? Você pode ver que o que fica por cima depois, se você pegar com uma colher, tá um material grosso, o pessoal chama de nata, é onde faz a manteiga. É daquilo ali. Vai tirando aquela parte grossa por cima, depois bate bastante, põe sal, forma manteiga de leite, tá? Que é saudável também. Então, o que acontece, que não acontece com a água, que a água só tem H2O, né? E sais minerais, o leite tem um monte de nutriente, à medida que começa a esquentar a vasilha, essas moléculas começam a agitar e vão desprendendo somente a gordura, os nutrientes dele, alguns vão ficando por cima, e com a pressão do agitamento dessas moléculas, acaba empurrando essa película e faz o leite ferver e subir. Respondeu? Sim. Mais alguma dúvida, gente? Podemos continuar? Eu só quero perguntar uma coisa para encerrar essa parte aqui. Tem alguém de vocês que quando era criança, que às vezes depois cresce e muda, quando era criança, não pôde utilizar o leite de vaca, teve que utilizar o leite cabra ou leite de soja, alguma coisa do tipo? Ninguém de vocês? Não. Que tem algumas crianças que já apresentam isso logo em pequenas, né? Aí o médico manda tomar o leite de soja ou leite de cabra, que são leites diferentes, né? Do leite de vaca e leite materno. Aí essa questão da lactose ela é menor, então a intolerância, né, é mais suportável, tá? Então, beleza, eu vou tirar essa tela aqui, vou voltar lá na página 21 com vocês, do transporte. Hoje nós vamos falar bem devagarzinho nisso aí. Primeiro eu vou projetar aquele slide, depois eu venho com vocês no livro, para vocês ir grifando, para a gente entender o que eu estou falando com vocês. Por que que a gente vai... Professora, Oi? eu já vi uma vez na propaganda da televisão, lá falando de um remédio lá que você toma antes de beber algum produto com lactose, que você não passa mal. Sim, esse Como que remédio, funcionaria? Vitor Hugo, é a própria lactase, a própria enzima. Em pessoas Ah, que o tá. organismo não produz,
A indústria farmacêutica produz isso artificial. Então, a pessoa toma, nossa, ela fala assim, nossa, eu já estou na vontade de comer um pudim, uma vontade de tomar um leite, comer uma coalhada, alguma coisa assim, né? Um mingau, alguma coisa nesse sentido. Aí, o que a pessoa faz? Não, mas eu não posso. Aí, ela toma esse remedinho e ela pode comer, né, esse material à base do leite, que ela não vai passar mal. O que esse remedinho tem? A lactase artificial, para quando essa pessoa ingerir a lactose dela vai ser quebrada em glicose e ela não vai passar mal, tá? Aí você vai falar assim, mas então é só ficar tomando isso o tempo todo. Mas o nosso organismo não é assim, né? Eu não posso ficar tomando isso aqui o tempo todo em medicação, coisa química, para o meu organismo, tá bom? Então, isso aí é mais restrito, é só quando realmente aquela vontade bateu, quando aconteceu, a pessoa vai, tá num evento, numa casa e come alguma coisa nesse sentido, né? E depois queira passar mal, aí ela toma esse remédio. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Isso acontece, tá? Então, eu vou tirar essa tela e vou projetar outra, certinho? Mais alguma pergunta, 8º ano? Tranquilo? Então, tá bom. Tá. Na aula passada, então, nós ficamos falando nisso aqui, que eu vou falar devagar com vocês, porque é um assunto, igual eu falei para vocês, importante, que nós precisamos entender. Nós falamos que o nosso rim, ele filtra todo o sangue. Mas para isso acontecer, tem que chegar até lá um transporte de substâncias para que ele venha filtrar. Então, como que isso... Gente, vocês não têm noção o tanto que esse processo é complexo e perfeito dentro do nosso corpo. E a gente nem sonha, né? Com essa complexidade, com essa importância desse transporte. Nós sabemos que o sangue passa lá no intestino. No intestino, ele vai pegar tudo que está lá, que está pronto para ele. Ele vai pegar. E ele vai passando de célula em célula e vai deixando substâncias para a célula. Inclusive lá dentro do rim, que tem muitas células, ele também vai passar por lá e vai deixar por lá também essas substâncias. Esse tipo de transporte que vai ser realizado aqui agora, ele pode ser um transporte passivo ou um transporte ativo. Lembrando vocês que o transporte passivo, o nome já indica, aquele que passa. Ele passa de um lugar para o outro, simplesmente passa. É igual você jogar uma água, ter uma porta fechada. Você joga a água num cômodo e joga perto dessa porta. E tem uma aberturazinha embaixo da porta, o que vai acontecer? A água vai passar para o outro lado de lá, não é? Passivo, passou, simplesmente passou. E ele pode ser ativo quando o organismo tem que liberar energia para que o transporte aconteça. Então, dentro das nossas células, nós encontramos os dois. Encontramos o transporte passivo e, às vezes, o transporte ativo, que a célula precisa dar uma forcinha para que ele possa acontecer, tá? O passivo, simplesmente, ele acontece aleatório. Como que eu vou definir? O que é o transporte passivo? É quando não há gasto de energia. E o transporte ativo, quando há gasto de energia. Então, aqui a célula tem que, não pode ser miserável, não. Ela tem que desprender energia para que esse transporte aconteça. Aqui não depende dela querer ou não, desprender ou não energia. Passivo simplesmente vai passar. Passar o quê? Moléculas daqui para aqui. Eu tenho uma célula. Se eu tenho uma célula, vamos supor que isso aqui é uma célula, ó. Aqui o sangue está chegando aqui, vai trazer para ela água, oxigênio, nutrientes. Essa água e nutrientes vai ter que passar para dentro da célula. Simplesmente vai ter que passar. Quando o transporte é passivo, o sangue chega aqui e joga e as substâncias passam para cá. Quando é ativo, precisa de uma força. Aí essa força vem da energia que a célula libera, meio que empurrando essas moléculas para dentro da célula. Até aqui, alguma pergunta? Deu para entender esse conceito?
Então, vamos continuando aqui. Ó, o transporte passivo, ele acontece de três formas. Três formas. A primeira, difusão simples. Igual eu comentei com vocês, vocês pegam um balde com água e joga água num local, o que acontece? A água vai ficar paradinha naquele local que a gente jogou? O que vocês acham? A água vai espalhar. Inclusive, nesse ponto aí, eles ensinam para nós, né? Não ficar usando a mangueira para poder lavar, porque a mangueira desperdiça muita água. Lava com balde, porque com balde você joga a água, esparrama rapidinho para todos os lados. Difusão simples. As moléculas vão difundir, vão espalhar no ambiente. Elas vão sair de onde? De onde elas estão em grande quantidade para onde tem menos quantidade. Um balde cheio de água, ali eu tenho muita quantidade de água. Eu vou jogar numa garagem, vou jogar numa área que está seco, lá não tem água. Então, quando eu jogo esse balde de água, aí vai acontecer difusão simples, porque a água vai passar de dentro do balde, está muito concentrado, cheio de água, para a área que está seca, que não tem água. Alguma dúvida nessa difusão simples? Vou dar um outro exemplo comum aqui. Uma pessoa perto de você passa um perfume, bate um bom ar no ambiente, no ar. Logo, logo a gente vai sentir o cheiro. Por quê? Porque houve uma difusão simples. As moléculas de dentro do perfume estavam mais concentradas, estava tudo grudadinho lá dentro do perfume. Abriu o perfume ou bateu o perfume, as moléculas vão sair de dentro do vidro do perfume para o ar onde não tem moléculas de perfume. É o que acontece com o álcool, com gelol, acontece demais. Você passa gelol no braço ou na mão, o cheiro vai espalhar, difusão simples. O quê? Saiu as moléculas do gelol de dentro lá da pomada, do spray, seja lá o que for, para o seu braço onde não tinha moléculas de gelol. Entenderam isso aqui? Vou deixar essa difusão facilitada, porque isso aqui já é uma coisa mais complexa que vocês não vão estar falando agora. Osmose também é um tipo de difusão, só que não é simples. É difusão por osmose. Nesse caso aqui vai ser obrigatório passar moléculas do meio menos, ao contrário daqui, ó, que é mais. Aqui é menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso aqui é o exemplo que a gente fala quando acontece com sal, com açúcar. Você come uma coisa doce, a reação imediata é tomar água. Você come uma coisa muito salgada, a reação imediata é tomar água. Por quê? Quando você come uma comida salgada, a comida salgada está mais concentrada. A hora que isso entra dentro do seu corpo, o seu corpo vai pegar água, moléculas de água, que é menos concentrado, para ir onde está o sal, que é mais concentrado, para dissolver o sal. É o que acontece com a lesma, que eu falei para vocês, a lesma derrete por causa disso. É o que acontece quando você joga sal no sapo, ele sai pulando, correndo para achar uma água para limpar, porque senão ele vai derreter, né? Por causa disso, tá? Aqui um exemplo de difusão simples. Ó, tem um copo com a água. Aqui nesse copo com água foi colocada uma tinta. Observe que ela vem aos poucos misturando com a água. Ó, vem misturando com a água aos poucos, até misturar tudo. O que aconteceu? As moléculas mais concentradas da tinta passaram para os locais, né, menos concentrado que a água, que não tinha tinta. E aí elas foram se misturando até formar água azul. Isso aqui acontece também com o suco, né? De garrafa, suco de saquinho, né? Você coloca o suco aqui no copo e aí as moléculas do suco vão misturando com a água até ficar da cor que é o suco. Morango vai ficar vermelho, né? Laranja vai ficar amarelo, até ficar aqui. Difusão simples. Moléculas vão difundir para um outro meio onde não tem daquelas moléculas. Aqui, em representação química, aqui eu tenho muita molécula dela, aqui eu tenho pouca dela.
Por difusão simples, moléculas daqui passam para cá. Ó, passam para cá. 8º ano, olha esse desenho aqui, olha esse desenho. O que vocês me falam aqui da quantidade de moléculas desse lado e desse lado? É igual. Isso. Então, na difusão simples, o objetivo é equilibrar. Equilibrar as moléculas de onde está passando, não é? Ficar proporcional, equilíbrio. Ó, equilíbrio. Aqui não está em equilíbrio, eu tenho água, a tinta está aqui no fundo. Aqui a tinta está aqui no fundo, mas está começando a misturar. E aqui eu tornei por igual. No nosso corpo, o objetivo é ficar sempre assim, ó, 8º ano. Eu não posso ficar com água demais, eu não posso ficar com sólido ou soluto demais. Por isso que, volta aqui, vamos supor que hoje alguém vai fazer comida, vai ficar salgada e você come. Aí a reação imediata do organismo é pedir água. E vai te dando aquela sede, você vai bebendo água, você vai bebendo água, bebendo. De repente, sua barriga não cabe mais água, mas você ainda está com sede. Vai chegar um momento que você vai tomando água, tomando água, tomando água. Vai chegar um momento que a sede, aquela sede de água que você tinha, vai parar. Isso significa o quê? Que o organismo encontrou o equilíbrio. Que a água que você foi tomando, foi dissolvendo o sal da comida salgada, dissolvendo o sal e tornando o seu organismo em equilíbrio. Enquanto não chega aqui, 8º ano, aquela sensação de sede não passa. Por isso que quando você faz uma atividade física, você come alguma coisa, às vezes você bebe 2, 3, 4 copos d'água, uma garrafa d'água. Para quê? Para o organismo entrar em equilíbrio. Tudo dentro da gente tem que ter equilíbrio. Não pode estar nem para lá e nem para cá. Ele tem que tentar equilibrar as substâncias. A água com as substâncias sólidas. Isso aqui eu chamo de soluto, que é o que vai entrar dentro do nosso corpo. Ok até aqui? O tempo vai cair daqui um pouquinho, mas no outro horário a gente volta por aqui, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, as moléculas que vão entrar para dentro da célula, algumas moléculas maiores, elas têm que encaixar com as membranas da célula. Se não encaixar, não entra, que é a difusão facilitada. Mas o autor não fala muito para vocês dessa difusão facilitada, não. Aqui é a difusão por osmose. A por osmose é o contrário da simples. A simples vai passar moléculas de onde tem muito dela para onde tem pouco. Osmose